Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz as últimas sobre a novela Rony, que já fechou com o Atlético Mineiro e Vasco somente nessa quarta-feira. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, explicar tudo o que já aconteceu entre Rony, Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco somente nessa quarta-feira. Pela manhã, Rony e Palmeiras haviam chegado a um acordo com o Atlético Mineiro. Negociação de 6,5 milhões de euros, que garantiria o Rony como reforço atleticano. Mas, no início da tarde, o Vasco apareceu com uma nova proposta ao staff do jogador. E o Hércules, que é padrinho do Rony e também seu empresário, aceitou a oferta vascaína. Acontece que ele não comunicou o Palmeiras, que já havia dado sua palavra ao Atlético. Leila Pereira chegou a externar sua irritação com a situação e disse o seguinte, abre aspas, essa situação é bem simples, ou o Rony e o Hércules honram um compromisso que assumiram com o Atlético, ou o jogador cumprirá o contrato conosco até dezembro de 2026. Ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer. O que você sabe é que o Atlético sustenta a proposta mesmo sabendo que o Rony optou por uma outra oferta depois de dizer sim para o Galo. Já o Vasco não conseguiu avançar nas tratativas com o Palmeiras. Nessa mesma entrevista que a Leila concedeu na tarde dessa quarta-feira, ela lembrou que não é a primeira vez que o Rony causa. O Palmeiras, alguns dias atrás, havia se acertado com o Fluminense, mas o Rony disse não para a proposta do tricolor. Situação super desagradável e não há nenhum vencedor. Se o Rony fechar com o Atlético, certamente ele chega com alguma desconfiança depois de se acertar com o Galo e dar sua palavra para o Vasco. Se ele for para o Vasco, ele passa a ser persona não grata no Galo. E já passou a irritar de forma severa a presidente Leila Pereira. Posso assegurar para vocês que a presidente do Palmeiras e o padrasto do Rony, que é também seu empresário, viraram inimigos declarados. E você, o que você pensa sobre toda essa confusão? Não esquece de usar o espaço para comentário para opinar. Agora sim, chegando pra valer com o de primeiro, e a gente começa falando sobre o Rony, o futuro do Rony. Parecia que estava tudo certo com o Galo, mas essa série pode ter mais um plot twist, aí a gente tá acompanhando. Surgiu o Vasco na parada. Então, PVC e André Hernan contem pra gente. Hernan, destrincha essa história aí que todo mundo tá querendo saber. Bom, vamos lá. Ontem à tarde, aqui sentado, não nessa cadeira, essa aqui é muito mais confortável, na outra, na banqueta, a gente deu a informação em tempo real aqui. Galo oficializa a proposta pelo Rony. O papel timbrado chegou e essa proposta foi analisada pelo staff do Rony, né? A questão toda é que ontem à noite o Grêmio também mandou uma proposta oficial. Só que essa proposta do Grêmio ela foi recusada ontem mesmo, né? O Galo refez a proposta que tinha mandado à tarde, que a gente citou aqui. Fez alguns ajustes, alguns pontos e tal, e aí o Rony falou, olha, desse jeito dá negócio. Então tinha uma sinalização do Rony que ele iria aceitar o Atlético Mineiro. Porém, o aceite não tinha sido dado até as 9 da manhã, até as 10 da manhã. Não tem nada assinado. Não tem nada assinado, não tinha aceite. O Rony foi treinar. O Rony foi para a academia de futebol, fez o seu treino. Nesse período em que ele está treinando, entra o Vasco na parada. E o Vasco faz uma proposta, e aí tinha uma dúvida no fim da manhã de qual clube o Rony iria aceitar. Nesse momento, e aí eu estou falando de momento, 2h09 da tarde, nesse momento ele está mais inclinado a aceitar a oferta do Vasco do que a oferta do Atlético Mineiro. E ontem teve assim vamos dizer assim, uma força-tarefa, Cuca ligando, os ex-colegas de Palmeiras também mandando mensagem, falando vem pra cá, aquela coisa toda. E o Pedrinho também fez toda uma explanação, defendendo a ida dele pro Vasco, também agradou muito, por quê? Porque na proposta do Vasco, o tempo de contrato é maior, é 3 mais 1, com a possibilidade de mais 1 ano, então seriam 4, o salário é maior, as luvas são maiores, que é aquela premiação quando você assina o contrato, e até o comissionamento ali, a questão de comissão para empresário, aquela coisa é maior. Então, é mais vantajosa a proposta do Vasco do que do Atlético Mineiro. A questão é que, assim, houve uma sinalização de Atlético, de sim para a proposta, de aceitar a proposta, de que gostou da proposta, foi muito boa, dos ajustes que o Atlético fez, e um sim, gostei dessa proposta do Vasco, financeiramente ela é muito boa e tal. Então assim, tá na mão do Rony para decidir. Só que a tendência agora, como eu falei, do Rony estar mais inclinado pro Vasco,
traz todo um rebuliço lá no Palmeiras. Tá um rebuliço enorme pelo seguinte: o Palmeiras entende que ontem à noite fechou. Com o Galo. Com o Galo. O Palmeiras fechou com o Galo. E a Leila entrou na reunião ontem. A reunião tinha Anderson Barros, Paulo Brax pela parte do Atlético, tinha Léo Holanda, o advogado que a gente detalhou aqui na semana passada, tinha a parte do Rony e tinha, no meio da reunião, a Leila entrou na reunião. Então ficou apalavrado que estava tudo certo de todas as partes, inclusive o Rony fechado com o Atlético, tá? 6,5 milhões de euros, parcelamento, mais 6,5 milhões de euros. E o Rony ganharia um pouquinho mais por mês do que ganha no Palmeiras. Que já é um salário alto. Com 3 anos de contrato contra 2 que ele tem no Palmeiras. Fechou? Fechou. Sacramentou, fechou. Tinha a proposta do Grêmio, a proposta do Grêmio já vinha rolando antes, e teve a proposta do Grêmio, o Rony não queria o Grêmio, fechou o Atlético, fechou. Beleza. Agora há pouco, 10:01, tava rolando a história do Vasco já, e eu conversei com gente do Atlético para perguntar, o Vasco entrou na história, e a frase de gente do Atlético que disse foi o seguinte: olha, falei com o Palmeiras há 5 minutos, então a direção do Atlético falou com o Atlético, com o Palmeiras, às 15:01, são às 15:02, são 2:12, 15:02, a resposta do Atlético. Conversamos com o Palmeiras agora, está tudo certo, a não ser que tenha um acerto direto da Leila com o Pedrinho. Não tem. A frase em seguida que eu ouvi, porque a Leila, o que ela tem cobrado sempre com toda a razão, é palavra. Se está palavrado com o Atlético, está palavrado. E ela não vai descumprir a palavra. Como ela não queria descumprir a palavra com o Cruzeiro no ano passado. Então, o que se disse agora há pouco? A Leila, não foi a Leila que disse, vou deixar claro isso aqui. Gente que conhece a Leila diz assim: a Leila é capaz de ficar tão brava, que diga, então você não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui e não joga. Não é que não fica aqui e não joga. Quem tem que jogar, decidir se joga ou se não joga é o Abel Ferreira, evidentemente. Isso é uma força de expressão. Para o Palmeiras, está fechado com o Atlético. Para o Palmeiras, os empresários do Rony fecharam com o Atlético. E aí é uma questão de cumprir a palavra que foi empenhada. E pro Atlético também tá tudo certo. Pro Atlético, às 15:02, o Atlético diz: conversamos com o Palmeiras há 5 minutos e tá tudo certo. Tudo certo. Quem tá roendo a corda do acordo é o Rony e os empresários do Rony. Eles têm o direito de dizer para onde eles querem ir? Claro que tem. O Vasco pode até pagar um pouco mais, só que tem uma palavra empenhada anterior e tem a confiabilidade que gente, não todo mundo no Palmeiras, né, algumas pessoas no Palmeiras entendem que o Atlético tem uma capacidade de pagamento maior do que o Vasco hoje. Uma credibilidade maior do clube perante o Palmeiras. Um Rony que poderia ter ido para o Catar, não foi por uma questão de logística, não fechou com o Fluminense, agora muito perto do Atlético. O Palmeiras fechou com o Fluminense e o Rony não. Pois é. Então é uma história de que vai, não vai? Pode vir, Hernan. Abre a câmera aí, ó. Hernan estava atendendo o telefonema, ele voltou. O telefonema aqui. E aí daqui a pouco ele conta o que ele atendeu. Vamos de Alice para ajustar as informações aqui. Enquanto ajusta a câmera aqui também, as informações, eu vou com a Alice aqui. A gente vai trocando passes aqui. Programa ao vivo é assim. Alice, como é que você vê essa postura do Rony no mercado, que já esteve perto, como eu falei, do Catar, do Fluminense, agora fecha com o Atlético, mas pode ter um outro destino que seria o Vasco. Pega mal pro Rony nesse mercado da bola? Sorte pela temporada que ele teve no ano passado. Ele não é uma unanimidade, né? Inclusive entre a torcida do Palmeiras, muita gente não vê a hora de ele sair, especialmente agora que já esteve próximo, quase foi e não foi. Ele é um jogador muito caro, e que, como eu disse, né, no início do meu comentário, vem de uma temporada muito abaixo. Ele é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, tem serviços prestados imensos a esse time muito vencedor do Abel. Mas mesmo o Abel, com todo o amor que ele tem declarado publicamente ao Rony, se dispôs a abrir mão do Rony nesse momento. E ele, sendo um jogador que não é barato, não é tão novo e é tão caro. O torcedor vascaíno, essa novela aí do Rony está rendendo e dando o que falar, né? O jogador acertou com o Vasco, acertou com o Atlético Mineiro e
a confusão continua. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, quer que o jogador dê a palavra e acerte com o Galo, que ele já tinha dado essa palavra de manhã, que iria fechar com o Galo. E logo depois, à tardezinha, o Vasco entra na negociação mais forte com o Pedrinho, conversa com o jogador e consegue também o acordo com o atleta. E acaba aí essa confusão toda. Dê sua opinião se o Rony chegaria no Vasco para agregar muito, caso for realmente contratado por Vascão da Gama.